Como sempre, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou falar de 5 questões que tangem ao som do instrumento e uma delas, salvo engano, eu nunca falei aqui, tá? Vou falar aqui e depois vou falar em alguns outros vídeos a mais sobre essa questão. Bom, primeira questão, eu vou falar dessas 5 sobre o som do instrumento, sobre abrir, sobre a maturação sonora. Eu tenho observado que tem havido muita confusão e muitas premissas falsas e aí vira uma confusão que para você responder algo curtinho você leva 30, 40 minutos, né? Existem várias maneiras de se transferir informações que às vezes são errôneas. Eu tenho visto às vezes, não, instrumento tanto faz abrir o som, fechar, maturação sonora não existe, então eu vou orientar os caros amigos que nos acompanham um pouco a esse respeito, tá bom? Então, primeira questão é que para o seu instrumento abrir o som, ter maturação sonora, ter qualquer tipo de resposta, é preciso de ajuste, a sonorização. Sem isso, não tem como ter resposta. Não tem nem como começar a estudar, tá? Dizer assim, comece a estudar, que é para quebrar objeções na hora da venda de um curso online, depois você ajusta o instrumento. Não, você já tem que instruir a pessoa que para ela estudar, ela precisa do instrumento e do ajuste, que são coisas que não vêm juntos, já falamos isso, né? Então, primeira questão é o ajuste, todos já sabem, tá bom? Segunda questão, abrir o som assentar é uma coisa. Não confundir com a questão 3, que é a maturação sonora. Toda vez aqui no ateliê que a gente recebe instrumentos de todo o Brasil para ajuste, eu explico tudo que foi feito num vídeo para o músico e falo das 3 questões. Um instrumento vai levar de 30 a 90 dias para abrir o som, certo? Dentre tomar cuidado com o cavalete, fazer a manutenção periódica. O que é isso? Inclusive, recados rápidos, podem nos enviar instrumento para ajuste de todo o Brasil. Só entrar em contato através do WhatsApp na descrição. Lá você vai ter valores, eu vou passar para vocês, todas essas, como enviar o instrumento. Muita gente pergunta de parcelamento. Sim, eu parcelo no cartão de crédito o serviço. É muito raro você encontrar prestação de serviço que se parcele, né? Tenta parcelar, claro, guardadas as devidas proporções, um trabalho de um pedreiro não vai te parcelar, né? Então a gente parcela os trabalhos aqui no ateliê, tá bom? Sem juros. Enfim, só entrar em contato pelo WhatsApp que está na descrição. Voltando à questão, então é o tempo que o instrumento leva para assentar o som, o músico para entender o ajuste, é normalmente de 30 a 90 dias. Eu falo porque eu já toquei profissionalmente orquestra sinfônica, estudei com grandes mestres, então eu observei que meu instrumento realmente, depois do ajuste, mais ou menos esse tempo, ele melhora. Não é que ele vai atingir o apogeu em 90 dias, longe disso. É que de 30 a 90 dias é o tempo que leva para sentar os ajustes. Simples assim, tá? Simples assim. E a gente tem inúmeros relatos de músicos que dizem, quando eu recebi um instrumento ele já estava muito 10, 15, 20, 100 vezes melhor do que antes do ajuste. Porém, após o assentamento, melhorou mais ainda, tá? Então, é só para o músico entender que isso existe, tá? Quer um exemplo simples? Tem vinho que você vai tomar, que ele está na garrafa. Antes de você tomar, coloca no decanter para ele arear, respirar. Ou seja, ele leva um tempo de assentamento, né? Outro exemplo simples, para vocês verem como isso existe na natureza. Você pega um pedaço de carne e você assa ou frita ele. Todo mundo sabe que você não pode já cortar depois que terminou. Você tem que esperar ali, dependendo do tamanho, 1 minuto, às vezes até 5 minutos para o suco da carne se rearranjar dentro da carne. Porque senão você vai cortar e todo aquele caldo, aquele suco da carne vai sair. Você quer ele na carne e não fora, certo? Então a gente encontra inúmeros exemplos disso, tá? É indiscutível. Eu ainda não percebi. Aí é outro problema. Aí você precisa desenvolver
o seu ouvido musical. É muito comum e não tem nenhum problema, né? Você precisa desenvolver, quando você entra numa arte nova, aquele sentido ou aquela técnica dentro daquele sentido, tá? Por exemplo, eu preciso desenvolver o paladar, que eu não estou percebendo isso, né? Eu preciso desenvolver tal sentido, simples assim, tá bom? Agora, a terceira questão é a maturação sonora. Abrir o som é uma coisa, maturação sonora é outra, tá? Por exemplo, o que é a maturação sonora? Maturação sonora é, em média, o tempo que um instrumento vai levar para atingir o seu pleno apogeu sonoro. Por exemplo, os irmãos Rios, que foram quem mais vendeu instrumentos Strades ao longo da história, na Casa Rio de Londres, né? Eu, salvo engano, não lembro o período que ela durou, né? E a Casa Rio vendia muitos instrumentos originais, grandes músicos compraram lá, e os irmãos Rio tinham uma tabela, onde dentro dessa tabela você tinha o período que os Strades, os Amatos, os Guarneros levaram para atingir a plena maturação sonora. Em geral era de 30 a 80 anos que ele levou para atingir a plena maturação sonora. Então isso existe e a gente consegue perceber, tá? Mas para eu começar a estudar música eu preciso ter um instrumento. Não, mas é bom você entender. A gente tem que fazer 800 ressalvas no vídeo, né? E aí, dentro disso, às vezes se afirma uma premissa falsa, né? Porque cada um vai puxar a sardinha para sua brasa, né? Cada um vai defender o seu. Não, o instrumento que é bom, ele tem que nascer bom. Sim, quem está dizendo o contrário? Quem está dizendo que somente o tempo vai maturar o som do instrumento e vai torná-lo bom? Sabe, precisa fazer um vídeo e fazer 800 ressalvas, aí não dá para conversar quase. Então, né, a maturação sonora é uma coisa, ele ter nascido bom ou ruim é outra coisa. São várias coisas que se mistura, que não dá nem para vontade às vezes de responder por causa de uma pergunta que eu recebi, né? Então, você tem um instrumento que acabou de nascer, jovem, bom, legal, perfeito, mas ele ainda não atingiu a plena maturação sonora. Entenderam? Então são fenômenos completamente distintos, tá? Então, vamos assistir esse vídeo às vezes mais de uma vez. Toda vez que eu recebo um instrumento aqui no ateliê para ajuste de todo o Brasil, que os amigos entram em contato conosco, isso é muito bem explicado, tá bom? Quarta questão é a habilidade técnica, que você tem um início, que começou ou ainda não tem uma plena habilidade, que nada vai ter a ver com você poder ou não usar um instrumento, ou tocar, ter mais técnica ou não. Tá? Porque se você tiver mais habilidade técnica, você consegue extrair mais som do instrumento. Sim, obviamente, né? Mas isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Quer dizer, eu tenho um carro que eu mal uso a potência do motor dele, tem quase 300 cavalos no motor. Mas e daí? Eu não uso, então você não pode ter, porque é um carro que você... Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ou fala assim, não, eu não preciso, o fulano não precisa de um instrumento antigo porque ele não vai extrair todo o potencial do instrumento dele, né? E daí? Ou porque ele consegue tocar um instrumento sem ajuste, ou porque ele consegue tocar um instrumento novo, tá bom, mas se fosse um instrumento maduro, se fosse com ajuste, seria melhor ainda. Então, a justificativa de tentar responder questões que não precisariam. Simplesmente é assim, tá bom? E quinta questão, que é a que eu falei lá no começo, eu traria uma questão nova que eu não falei aqui ainda, que é o domínio peculiar de cada instrumento. Entenderam?
por exemplo, cada instrumento é único. Ai, mas foi feito em massa, não tem importância, a madeira é única. Não existem dois pedaços de madeira igual. Então ele vai ter uma peculiaridade diferente, uma resposta diferente. Você, com o passar dos anos, vai descobrindo como tirar som daquele instrumento. Eu tenho alguns violoncelos e muitas das vezes eu consigo cavar mais som naquele violoncelo do que um violoncelista, às vezes, muito melhor do que eu, que não descobriu, entre aspas, as manhas daquele violoncelo. Então, o conhecimento peculiar de cada instrumento, tá? Nada tem a ver com essas outras questões. Ah, o fulano consegue tocar muito bem no instrumento dele, então não precisa que seja ajustado, não precisa que seja, sabe? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estou dizendo porque a pergunta que eu recebi misturava esses 5 itens assim, sabe? Então, ouçam, reouçam, vocês vão entender que muitas das vezes não tem nada a ver. Um disclaimer final para a gente finalizar. Nossa, eu preciso começar com um instrumento antigo? Não, você pode começar com um instrumento novo. Né, de qualquer marca, da Eagle, da Mavis, da Roland, da Nurison, sei lá. E a gente vai fazer sonorização, e eles vão envelhecer, e eles vão amadurecer o som. Claro que essa maturação sonora, um instrumento tem que estar sendo tocado também. Ah, mas então se ele envelheceu e não foi tocado, não maturou? Maturou, mas teve uma, vamos dizer assim, uma secagem. É diferente, tá? Eu percebo assim, pode ser que tenha alguém que não perceba a maturação sonora, mas eu percebo assim, tá bom? Espero que tenham gostado do conteúdo, espero que esse conteúdo ajude a refletir e, precisando dos nossos ajustes finíssimos, estamos à disposição. Até!